noite, bem-vindos a mais um programa Conectar. Queremos iniciar este programa fazendo uma oração a Deus. Pai amado e eterno, quero te agradecer pela oportunidade de mais uma vez podermos estudar a Tua Palavra. Oro para que Teu Espírito nos conduza neste tempo de reflexão, de estudo, devocional que iremos fazer. Que a Tua voz seja ouvida, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estaremos refletindo no capítulo 12 de Mateus, dos versos 38 ao verso 45. Diz o texto: então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra, e diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Eu gostaria de lembrá-los de que Jesus havia curado um homem que era mudo e surdo devido a uma possessão demoníaca. Jesus expulsou o demônio e aquele homem voltou a ouvir e a falar. Os fariseus, vendo aquilo, o acusaram de que ele agia pelo poder de Beelzebul, pelo poder de Satanás. E Jesus então diz para aqueles homens, os fariseus e doutores da lei que o acusavam, de que ele agia por meio do Espírito Santo, e que se eles blasfemassem, se eles pecassem então contra o Espírito, não haveria para eles salvação alguma, nem neste tempo presente, nem no tempo que há de vir, uma vez que eles estavam rejeitando a obra do Espírito de Deus. E aí Jesus então diz para estes homens que eles falavam aquelas coisas más porque eles eram homens maus. Eles falavam daquilo que o coração estava cheio, e havia então maldade no coração deles. Por isso eles falavam mal a respeito de Jesus e rejeitavam a obra de Jesus. E Jesus diz para eles que eles seriam condenados pelas próprias palavras deles. Jesus estava defendendo diante deles dessa forma o seu chamado messiânico, o seu ministério como o Messias, ungido de Deus. E diante a defesa de Jesus, de seu ministério messiânico, de que ele agia no poder do Espírito Santo, os fariseus e os mestres da lei que lá estavam pedem para que ele desse para eles um sinal miraculoso, um sinal que fosse inquestionável, um sinal do qual então eles estariam prontos para dizer que Jesus era de fato o Messias. E Jesus mais uma vez
dá uma palavra forte para eles de repreensão, chamando-os de perversos, dizendo que eles são parte de uma geração perversa e adúltera, e que então ele não daria sinal algum a eles, exceto o sinal do profeta Jonas. E Jesus diz: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, ele também estaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus estava falando da sua ressurreição. E este era o maior sinal que ele poderia dar para o mundo, né? E para aqueles homens. Ele ressuscitaria da morte. E os adverte, dizendo que os homens de Nínive, que haviam ouvido a mensagem de Jonas e se arrependeram no dia do juízo, eles se levantariam e iriam condenar-os. E também a rainha do sul, no dia do juízo, se levantaria e iria condená-los. Por quê? Porque eles foram capazes de ouvir a mensagem de Jonas. A rainha do sul foi capaz de perceber Deus através da sabedoria de Salomão, e eles não eram capazes de ver Deus no Filho unigênito, que é maior do que Jonas, que é maior do que Salomão. A oportunidade que esses homens tinham era muito maior do que a oportunidade que os homens de Nínive teve, ou do que a rainha, né, do sul teve. Entretanto, eles não eram capazes de perceber o Deus em forma de homem habitando entre eles. Por isso seriam passíveis de condenação até mesmo do povo ninivita e da rainha do sul. E um fato interessante é que Jesus chama essa geração de perversa e adúltera. Ele está se referindo a um adultério espiritual. Nós, discípulos de Jesus, não podemos ser adúlteros espirituais. Devemos servir ao nosso único Deus e Senhor, Jesus Cristo. Servindo a Jesus, nós servimos ao Pai. E nós servimos Jesus por meio do Espírito de Deus que opera em nós. E dessa forma não vivemos mais para nós mesmos. Quando servimos a Jesus, então nós somos fiéis a Deus. Há 2 formas que nós podemos cometer um adultério espiritual. Nós podemos trair Deus adorando a nós mesmos, e aí transformamos o nosso ego em um pequeno Deus. Ou nós também podemos trair Deus adorando a uma outra pessoa, servindo a uma outra pessoa ou a um outro objeto. Algumas pessoas, elas adoram muito mais, consideram muito mais as vontades dos filhos, ou do pai, ou da mãe, do namorado, do marido, da esposa, do que a vontade de Deus. Então, elas traem a Deus para agradar o pai, a mãe, o filho, o namorado, o marido, a esposa, e dessa forma cometem adultério espiritual, porque Deus tem que ser a prioridade máxima de nossas vidas. E algumas, como eu disse, elas fazem isso para si mesmas, isto é, elas preferem tomar decisões baseadas em suas vontades do que na vontade de Deus. Então elas traem Deus consigo mesmo, com seu ego. Mas a gente precisa compreender que nem sempre cometer adultério espiritual significa que deixamos de amar a Deus. Você ama a Deus, mas você ama mais a você mesmo, ou ao seu filho, a sua esposa, o seu marido, às vezes a sua carreira profissional, o seu carro,
de forma que quando você precisa fazer uma escolha, você dá maior valor ao que o seu filho diz, ao que o seu esposo, esposa, ou aquilo que a sua carreira profissional lhe pede, do que o que Deus diz a você por meio da sua palavra. Então uma pessoa é capaz de viver numa relação espiritual com Deus na igreja e ainda assim estar numa relação com outro Deus. Entende o que eu quero dizer, né? Estar numa relação de adultério espiritual. Um outro ponto deste texto que nós lemos que me chama bastante atenção se encontra nos versos 43 ao verso 45. Jesus diz que quando você expulsa então o demônio de uma casa, ele vai embora, a casa fica vazia. Mas se o proprietário dessa casa ele não limpa, ele não cuida desta casa, esse demônio ele vai voltar e ainda vai trazer mais amigos com ele e vai tornar aquela casa pior do que ela era antes. Nessa passagem, Jesus estava descrevendo a atitude da nação de Israel. Remover de sua vida o pecado sem preenchê-la com Deus deixará um grande espaço vazio que pode ser ocupado por Satanás. Por exemplo, quando pessoas elas se libertam da idolatria, por exemplo, mas não preenchem suas vidas com Deus, elas na verdade criam um outro ídolo. Elas podem deixar de adorar imagens, mas possivelmente vão se tornar idólatras de um legalismo, de uma moralidade excessiva. O que Jesus está dizendo é que se nós nos libertarmos de algo, viemos nos arrepender do pecado, mas nós não preenchermos isso com Deus, nós vamos nos tornar pior do que nós éramos ainda. E parece que era o que estavam vivendo aqueles homens. Pela história de Israel, por diversas vezes eles se arrependeram, mas eles não preencheram seus corações com Deus. Eles se agarraram às leis, ao legalismo, tentaram preencher aquilo de outra forma. E eles se tornaram piores do que eram antes. Eles estavam muito mais duros do que antes, de tal forma que Deus estava encarnado diante deles na pessoa de Cristo, o Filho. O apóstolo João, ele dizer que Jesus é a manifestação da glória do Pai, mas eles não conseguiam ver, de tão endurecidos que já estavam. O que é interessante é que o coração do homem é sempre um lugar de disputa, né? Quer dizer, havia algo que precisou ser colocado para fora, o espírito imundo, né? Um entendimento errado de Deus, né? Mas que precisa ser preenchido por Deus. O coração do homem é sempre um lugar de disputa entre o bem e o mal. Se você não preencher seu coração com Deus, e a única forma para preencher seu coração com Deus é se render a Jesus Cristo, reconhecê-lo como Senhor e Salvador, todas as coisas convergem nele. Se você não se entregar a Cristo, não se render a Ele, o seu coração vai ser tomado por alguma outra coisa. Você vai criar um novo ídolo. Novamente eu volto a dizer, não existe uma neutralidade espiritual. E algumas pessoas são tomadas por espíritos imundos, né? Que são demônios na verdade, porque tem um coração vazio, sem Deus. Portanto, não existe em nossas vidas um lugar neutro. Não existe como ficar em cima do muro, ou você é quente ou você é frio, ou você é de Deus ou você é do diabo. Infelizmente é assim. E é isso que Jesus está nos mostrando.
Se o seu coração está preenchido com Jesus, existe um outro ídolo em sua vida. Pode ser você mesmo esse ídolo, seu ego, confiando em sua intelectualidade, nos seus esforços, nas suas conquistas. Pode ser uma outra pessoa, ou até mesmo um outro ser, como alguns, né, que idolatram o sol, a lua, ou a carreira profissional, mas algo domina o seu coração. Não existe uma neutralidade nesse campo. Por isso, o objetivo que Jesus está mostrando não é só retirar o que há de errado, mas é preencher com o que há de correto, porque senão a coisa fica pior do que antes. E eu quero fechar este capítulo lendo então com vocês os versos finais 46 até os 50. Diz assim: falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele acabara de dizer para aquelas pessoas que não havia neutralidade diante de Deus. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Você não pode ficar com seu coração vazio. E aí chega sua mãe e seus irmãos querendo falar com ele. E alguém ali então diz isso a ele: ó, tua mãe e teus irmãos estão ali fora querendo falar contigo. Aí nós precisamos compreender aqui duas coisas. Primeiro, Jesus tinha uma mãe em carne, Maria, e Maria tinha filhos. O texto refere a irmãos de sangue. Por isso é que Jesus diz: aqui estão, apontando para os discípulos, minha mãe e meus irmãos, dizendo que a verdadeira irmandade dele não eram os de sangue, mas aqueles que faziam a vontade do Pai. Jesus não estava desprezando Maria e nem os seus irmãos de sangue, mas ele usou daquela oportunidade para mostrar que os verdadeiros irmãos dele eram aqueles que faziam a vontade do seu Pai, que abraçavam a fé que ele estava proclamando, que abraçavam o reino de Deus. Eu quero encerrar e chamar você para uma reflexão. Assim como no nosso último encontro, eu pergunto: a quem você está servindo? De que lado você está? Jesus tem dito: não existe neutralidade com relação à espiritualidade. Ou você crê em Jesus Cristo, ou você está servindo as trevas. Você é alguém a quem Jesus estende as mãos e diz: esse é meu irmão, porque ele faz a vontade do meu Pai? Ou não, você é alguém que vive para a sua própria vontade? Então você serve a um outro Deus e não o Pai de Jesus Cristo. Todos os sinais que Jesus poderia dar para mostrar para você que ele é o Messias, ele já deu. E maior sinal que a ressurreição não há. Creia nesta verdade, se renda a Jesus Cristo, entregue seu coração a Ele, os seus caminhos. Ele é o Deus que se fez carne, morreu numa cruz por você, para que você tenha vida eterna. Deus te abençoe. Até
o nosso próximo programa Conectar. Um grande abraço.